Boa noite, gente. Hoje a gente vai começar a falar sobre o teorema central do limite, que é aí um dos últimos tópicos que a gente vai abordar em probabilidade 2. E ele é basicamente, a ideia dele é, a gente viu que na última aula aqui pela lei dos grandes números, a média amostral ela converge para a média populacional, né? X barra converge para a esperança de X. Mas a que velocidade essa convergência acontece? Né? Para um n finito, quão próximo a média amostral vai estar da média populacional? E o teorema central do limite nos dá algum tipo de ideia de resposta para essa pergunta. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, vamos fazer uma revisão sobre a lei dos grandes números que a gente viu na aula passada. Então, em primeiro lugar, nas últimas aulas a gente tem falado em 3 tipos de convergência, né? O primeiro deles é a convergência quase certa. A gente diz que uma sequência xn converge para x. Se a gente definir o evento, né, em que os ômegas em que o limite de xn de ômega é x de ômega, e esse evento que a gente definiu, se ele tem probabilidade 1, a gente diz que o xn converge quase certamente para x. Daí o xn converge em probabilidade para x, que é uma outra ideia de convergência, né? Se a probabilidade que o xn esteja mais do que epsilon distante do x, né, ou seja, se o valor absoluto de xn menos x é maior que epsilon, se a probabilidade disso, quando n vai para infinito, vai para zero, então a gente diz que xn converge em probabilidade para x. E por último, a gente diz que xn converge em distribuição para x, se para todo ponto que é um ponto de continuidade da acumulada do x, então a gente tem que a acumulada do xn para esse ponto converge para a acumulada do x. E a gente viu que tem uma relação de ordem entre esses tipos de convergência, que se o xn converge quase certamente para x, então ele converge em probabilidade para x, e se o xn converge em probabilidade para x, então ele converge em distribuição para x também. Mas em geral as reversas não valem. Então pode acontecer do xn convergir em distribuição para x, mas não convergir em probabilidade para x, e pode acontecer do xn convergir em probabilidade para x, mas não convergir quase certamente para x. Uma vez que a gente tinha esse tipo de convergência, a gente foi para um resultado muito importante na teoria da probabilidade, que é a lei forte de Kolmogorov. Na verdade, a gente viu vários tipos de lei forte dos grandes números e lei fraca dos grandes números, mas essa lei forte aqui, ela basicamente contempla todas as outras. Ela é uma lei mais geral do que as demais que a gente viu em aula. Então, se o xn é uma sequência de variáveis independentes, identicamente distribuídos, cada um com uma média μ definida, né, e tal que a esperança do módulo absoluto de xi converge, né, menor que infinito, então a gente tem que o x barra, né, a média amostral, converge quase certamente para a média populacional, a esperança do xi. E essa é a lei forte de Kolmogorov. Então, tá bom, se a média amostral converge para a média populacional, daí a gente tem a pergunta, a que velocidade? Quão próximo para uma amostra finita o xn vai estar do μ? E isso que a gente vai tentar responder nessa aula. E a gente vai responder por meio desse tema que é o teorema central do limite, que vocês provavelmente já viram a introdução e inferência, pelo menos a ideia geral do teorema central do limite, né? E na aula de hoje a gente vai fazer uma demonstração dele, quer dizer, a gente vai enunciar e fazer uma demonstração de um determinado caso dele. Então no próximo vídeo a gente enuncia o teorema central do limite e demonstra uma versão dele. Até lá!